Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade de dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Mais do que nunca, nós sentimos essa necessidade premente dentro do nosso coração de criarmos essa intimidade cada vez maior com Cristo. Não é a intimidade da letra, que muitas vezes a gente faz com que seja uma letra de prateleira distante. É a letra viva dentro do nosso coração. Marlene Mendonça, um grande abraço, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Maria Raquel, Cláudio, Clara, o seu José, que já está presente, a todos os nossos amigos que não vão poder estar aqui hoje, e os que vierem ainda, que todos sejam envolvidos, sejam amparados, sejam plenamente envoltos nessa aura espiritual amorosa do Mestre Jesus, que aqui neste momento nós invocamos a presença através de seus bondosos amigos espirituais. Que o Mestre Jesus esteja conosco, esteja no nosso pensamento para acolher de boa mente tudo aquilo que vai ser estudado hoje, vai ser comentado. Esteja com cada um de nós, esteja na palavra inspirada do seu José, e que nós possamos, Jesus, sermos dignos de tudo isso que nós viemos recebendo aqui até hoje, depois de tanto rolar feito pedras de vidas em vidas, finalmente chegamos aqui. Ainda somos pedras com muitas estrias, com muitas arestas, mas certamente bem próximos de um dia sermos pedras mais brilhantes, pedras que irradiem mais luz. Obrigada, Senhor, por tudo. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, a mãe amorosa da humanidade, nós damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, pedindo, Jesus, porque pedintes nós somos sim da tua misericórdia, que enquanto nós estivermos aqui reunidos, todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios e nas ruas, Senhor, nessa noite tão fria do Rio de Janeiro, as noites frias do Brasil, que eles sejam agasalhados pela tua misericórdia e pela tua divina presença. Mais uma vez nós te agradecemos e damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Louvado seja o Cristo de Deus. Seu José, boa noite a todos. A palavra é com o Senhor. Queridos irmãos e companheiros, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos abençoar. Eu gostaria, se possível, de saber se algum de vocês lembra qual foi o último tema que nós estudamos. Eu não estava presente. Cláudia, você lembra? Sim.
Desculpa, mas eu não marquei e como eu ainda não baixei o seu vídeo, eu não vi ainda. Acredito que seja, não julgueis para não seres julgados, do capítulo 10, né? Que nós estamos dando uma Sim, sequência nele. isso mesmo. E é a passagem da mulher adúltera, né? Sim. Que bom. É isso daí. Então, nós vamos dar continuidade, né? Porque nas instruções dos Espíritos, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, a instrução dos Espíritos, perdão das ofensas. Item O item 14. 14. Vamos nós. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa é a resposta de Jesus a Pedro, né? Eis um desses ensinos de que Jesus deve calar em nossas inteligências e falar bem alto aos vossos corações. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento de Jesus, o justo por excelência. Responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto elas forem feitas. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre. E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, nós vamos parar por aí, que é o suficiente para nos direcionar a nossa fala. O perdão, perdoar todas as ofensas, é muito difícil para nós. Nós pensando dessa forma, do esquecimento, esquecer um ato ou uma atitude acontecida conosco, é muito difícil, porque fica gravado no nosso consciente aquela atitude. Esquecer ela não é muito fácil. Por quê? Porque você tem que esquecer você para esquecê-la. Mas importante é nós pensarmos na passagem dos ensinamentos de Jesus, das ofensas que fizeram a ele, todas elas, né? Dos castigos, das acusações indébitas. Ele não sentiu um minuto de mágoa. Muitas vezes fala que ele nos perdoou. Não é que ele nos perdoou, porque ele não se sentiu ofendido. As últimas palavras dele foi pedir ao Pai, ele fez uma intervenção em nosso favor, pedir ao Pai para nos perdoar, porque ele mesmo não tinha o que perdoar, porque ele não se sentiu magoado. Então, a forma da gente superar essas dificuldades do nosso dia a dia é não se sentir magoado. Naquele exato momento, você tem que trabalhar o seu consciente. Mas, para você trabalhar, você tem que ter arquivado dentro de si muitos conceitos para que nós possamos entender essa forma. Porque a mágoa é simplesmente orgulhoso. É o orgulhoso que se sente magoado, porque ele se considera mais do que o outro. Isso nós temos que conscientizar dentro de nós para facilitar nós não sentir
magoado com as ofensas. Isso é muito importante, que é o princípio, porque perdoar, depois que você se sente magoado com uma coisa, eliminar ela não é fácil. Não é fácil você eliminar ela, mas naquele momento, antes de você gravar aquela mágoa, se você analisar, dar um tempo naquele momento e analisar, você não se sente magoado. Então, há muitos conceitos que nós temos que aprender para não se sentir magoado. Porque uma vez sentido, é muito difícil esquecer. É o pulo do gato, né? Também. Essa é o pulo do gato. Inclusive, certa feita, nós comentamos no grupo da prece isso, que era uma jovem que estava fazendo comentários sobre isso daí, que ela declarou a dificuldade, realmente, de esquecer as ofensas e de não se sentir ofendido. Nós explicamos, contamos a história de Jesus. Por que ele não teve que nos perdoar? Porque ele não se sentiu magoado com nenhuma atitude nossa. Por quê? Porque ele conhecia cada um de nós desde o princípio. Ele sabia quais os limites nossos. Sabia o limite de cada indivíduo que ali estava presente. Então, eu tenho que saber esse limite. Eu tenho que conhecer esse limite daquele irmão que está me ofendendo, para mim poder analisar e não se sentir magoado. Emmanuel tem uma lição fantástica no livro Fonte Viva, a lição número 65, intitulada Não te enganes. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Esse é um dizer de Paulo. E se não fosse a ajuda de Emmanuel, ficaria difícil de nós entender essa passagem. Olha aí, olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo coloca dessa forma poética para nós nos sentirmos ofendidos com essa situação. Porque, na verdade, aqui ele está dizendo o quê? Se nós somos do Cristo, não esqueça que o outro também é. Não importe quem seja. É isso que ele está dizendo, na verdade. Que na hora de eu receber a ofensa, se eu me considero do Cristo, quer dizer, uma pessoa que não ofende os outros, o outro, mesmo ofendendo, também é do Cristo. Então, eu tenho que entender isso naquele momento. Se ele é do Cristo e eu me sinto magoado com ele, com quem eu senti magoado? Com o Cristo. Então, eu tenho que analisar isso. E aqui no Evangelho vai mostrar isso de uma outra linguagem. Vocês querem ver? Que é o comentário de Paulo, aí, ó, mesmo Paulo, apóstolo de Leão, no item 15. Está lá, ó. Perdoai aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha como ele gosta de jogar com essas palavras poéticas. Perdoar o próximo é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidade
de indulgência? Olha aí, com a mesma força que eu julgar, eu vou ser julgado. Por isso que diz aqui atrás, não julgueis. Nós estudamos primeiro, ó, não julgueis para não seres julgado. Olha que coisa impressionante. Em situação nenhuma, porque quando Jesus dá esse exemplo de não julgar aqui, ele estava em situação dificílima. Puseram ele na parede para condenar ele. E mesmo assim ele não deixou de ser indulgente com aquela mulher. Então eu tenho que ser indulgente, porque eu preciso de indulgência. Olha que coisa fantástica. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento, diz Emmanuel. Muitas vezes superestimamos nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós. Aí, o que ele faz? Ele dá uma controlada na nossa humildade. O que ele quer dizer? A gente não perdoa, a gente se sente magoado porque não é humilde. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, não perdoar e se sentir magoado é de acordo com o tamanho do meu orgulho. Seja qual for a ofensa recebida. Se eu me sentir magoado, é porque meu orgulho está alto. Porque, diz o Chico, que nós temos que respeitar o direito do outro. Qual que é o direito do outro? O livre-arbítrio. Dele fazer, pensar, falar o que ele quiser. É uma questão de respeito. Se eu me sentir magoado, desrespeitei o outro. Seu José, é complicado, né? Porque racionalmente nós entendemos tudo isso. O problema está em a gente sentir isso. Porque racionalmente a gente entende tudo. Sim, é o esforço. Então, é o esforço que eu tenho que fazer. Mas o que acontece? Naquela hora, eu tenho que ter outros conceitos. Como, por exemplo, olha, eu não sou obrigado a responder nada na hora. Não tenho obrigação nenhuma. Se a pessoa faz uma atitude, eu não tenho obrigação de responder. Eu tenho o direito de pensar. Então, naquela hora, isso é manter equilíbrio emocional. Eu tenho o direito de pensar. Eu vou pensar primeiro. Depois eu respondo. Mas nós respondemos na ponta da língua. Não dá tempo de você pensar. Mas quando está começando a ofensa, você começa a refletir. Começa a buscar. E se você tem esses conceitos dentro de você, você vai encontrar eles. De saber, aqui nós vamos aprender isso daqui, ó. Nós vamos aprender. Mano, vai continuar aqui, nós vamos aprender. Ó. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz. Mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavonada-se sobre um móvel doméstico, e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã,
resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, voltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Então, olha que nessas pequenas palavras, o que ele demonstra para nós? Demonstra que a Terra vive na escuridão. A Terra é um planeta escuro. Ela só tem claridade quando voltada para o Sol. Mas é uma escuridão. Se tirar o Sol, acabou. Nós estamos no escuro completo. Então, é isso que ele mostra. E aqui nós criamos ilusões. Por que ele exemplifica o vagalume, a vela e a lâmpada? É os nossos estágios. Todos eles, o vagalume pisca aquela luz, acha que é o rei da claridade. Isso somos nós. Temos um pouquinho de conhecimento, achamos que nós somos a luz. É isso que ele está dizendo. O outro é a lâmpada, acha que está no trono. Quer dizer, aquelas pessoas que têm mais conhecimento, acham que são o dono da situação. Isso nós vemos dentro do meio espírita e dentro de outros meios. Sempre se acha mais, mas esquece que tem o sol. Que se tirar o sol, ele está na escuridão do mesmo jeito. Então, e qual que é a claridade? A morte. Nós vivemos essas ilusões pensando que somos vagalume, que somos a lâmpada, ou que somos a vela. Mas, olha que desencarnamos, nós observamos que não somos nada. A claridade da outra vida, num plano espiritual, é muito maior. Então, esse é o choque que nós recebemos. Por isso que nós não conseguimos perdoar, por isso que nós sentimos magoados, porque nos achamos nessa ilusão de que já somos alguma coisa. Não troques a realidade pelas aparências. É o que a nossa irmã falou. Nós temos aparência de conhecimento, mas não temos o conhecimento, porque não agimos como tal. Olha aí. Então, nós estamos nos analisando pelas nossas aparências e não pela nossa realidade. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Temos que respeitar. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Olha aí. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Então, se eu aciono a minha parte má de julgamento e condeno aquela criatura, a sombra dele convive comigo. É a chamada mágoa que está dentro de mim. A sombra dele vai ficar dentro de mim, me acompanhando. Aí ele fala assim:
da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Então, eu magoei. Eu projetei a minha luz má no indivíduo, julguei ele, condenei e senti magoado. Então, a mágoa dele me acompanha. Quando que ela vai me deixar? No momento que eu direcionar o meu olhar do bem para ele. A hora que eu direcionar o meu olhar de luz para ele, aí apaga aquela escuridão que está dentro de mim. Olha aí, como ele vai profundamente. Ele chama de luz aqui, né? Que verdadeiramente é uma luz. O pensamento bom, a atitude boa é uma luz, é uma claridade. Então, aí, ó, conforme o meu olhar para ele. Porque ele fala aqui atrás que nós vivemos entre o bem e o mal. Ó. Guardados ainda entre o bem e o mal. Quer dizer, cada um de nós tem o bem e o mal, em quantidades diferenciadas, mas tem o bem e o mal. Tem uns que têm mais mal do que bens, tem outros que têm mais bem do que mal. Então, depende da intenção que eu já olhei. Por isso que eu falei para vocês, precisamos tomar muito cuidado nessa hora que as pessoas façam as ofensas conosco. Naquele momento, eu tenho que direcionar meu olhar bom. Deixa eu contar uma passagem para o Chico, para vocês verem. O Chico só tinha um olhar bom, o Chico não tinha olhar de sombra. Por isso que ele via em todos nós um santo. Recebia nós todos com tanta bondade como se nós fôssemos melhor do que ele. Seu Zé, então, seu Zé, depois o senhor responde a Marineide. Ela estava fazendo uma pergunta aqui no chat. Como perdoar quem te machuca o tempo todo sem parar? Sendo humilde, não tem outra situação. Agora, para ser humilde, eu tenho que conquistar tudo isso que eu estou falando, eu tenho que trabalhar dentro de mim, porque aí vai baixar o meu orgulho. Baixando o meu orgulho, você continua. O tempo todo fala para ela que é uma noção muito vaga. O tempo todo que ela está considerando não passa de alguns segundos. Para o espírito que tem uma vida eterna. Aquele que não sente eterno, um minuto parece 100 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Espiritualizar. Eu sempre falo, meus amigos, olha, os pensamentos de vocês ainda estão materialistas. Torna eles espiritualistas. Não é espírita, não. Porque a maioria dos espíritos, a grande maioria dos espíritos não são espiritualizados. Esse aqui é o problema sério. E sentir eterno é muito difícil de conquistar isso. Você sentir um espírito eterno, aí tudo para você fica fácil. 40 anos, 50 anos, 60 anos não significa nada. Mas para aquele que não tem a eternidade dentro dele, o que acontece? Uma hora de dor, para ele, parece um espaço interminável. Um dia, sentindo dor, para ele, é o fim do mundo. Não passa nunca aquele momento. Por quê? Ele está fixado naquela dor. Por isso que eu falo para os amigos, as visitas nos hospitais. A maioria das casas espíritas que Uberaba tem visita nos hospitais. Então, faz a visita com que intenção? De passe, de cura, disso e aquilo. Não. Olha o que Jesus falou. Estive hospitalizado e não me visitaste. É uma visita. Então, como eu conheço muitas cidades no Brasil, dada a minha profissão, eu chego lá no hospital, de onde você é?
sou da cidade tal. Ah, conheço, lá tem uma praça assim, tem uma coisa aí, nós vamos dialogando. Ali tem 15, 20 minutos de conversa. 15, 20 minutos que ele esqueceu da dor dele. Olha aí. Então, é isso que nós temos que fazer. Se você tira a pessoa dali e joga ela no espaço, ela esquece a dor. Então, é isso que eu tenho que fazer dentro de mim. Respeitando o direito do outro, de falar o que ele quiser da minha pessoa. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele tem o direito de fazer isso. Evidentemente que ele vai se responsabilizar por tudo que ele fez, como eu também. Então, se eu me sentir magoado, eu vou me responsabilizar pelas consequências que a mágoa vai me trazer. Então, isso é que eu tenho que pensar naquele momento. E trabalhar antecipadamente. Eu costumo dizer, são umas palavras meias, vamos dizer assim, confrontantes. Eu digo assim, nós temos que criar situações hipotéticas real. Isso é treinamento. Como, por exemplo, se eu morresse agora, como é que eu estou? É hipotético, né? Mas pode ser real. Então, eu tenho que criar essas situações para me treinar. A hora que eu receber uma ofensa, eu estou treinado. Eu não desequilibro. Aí eu tenho capacidade de raciocinar. Essa técnica aí e é de muito aceitar. boa. Essa técnica aí é muito boa. Se a gente sempre se acostumar com essa hipótese de que vai morrer, ou que alguém que você ama muito vai desencarnar de repente, quando isso realmente acontece, você está tão preparado que você não sente mais. A primeira vez, quando você pensa, dói. A segunda dói mais um pouquinho. A terceira, você já está encarando isso com muita naturalidade. Eu estou falando isso porque eu sempre fiz isso e hoje em dia eu encaro a morte com muita naturalidade. Está sem som o seu. E assim, o Chico diz que a gente tem que pensar pelo menos 10 minutos na morte todos os dias. Não é pensar em morrer, não. É pensar, se eu fosse chamado agora, as minhas coisas estão preparadas? Então, isso ajuda a gente muito, porque muitas vezes fala, nossa, eu tinha que falar com fulano, não falei. Não, vou fazer agora. E já fala, já explica. Você já resolve. Você deixa programado, porque nós todos vamos. Então, esse exercício ele é muito importante. E para o perdão é a mesma coisa. Eu tenho que me preparar. A hora que eu receber uma ofensa, como é que eu devo agir? Veja se alguém de vocês já pensou isso. Olha o quanto nós estamos despreparados. Porque quem está na Terra está disposto a isso. Quem assume o cristianismo verdadeiro, seja dentro da doutrina espírita ou qualquer outra doutrina, ele tem que estar preparado para os inimigos gratuitos, além dos dele. Quem usa a palavra para despertar as pessoas tem que estar preparado para receber ofensas, para não cair nas armadilhas preparadas. Quem vem com a missão de despertar o outro, ou acordar, vamos usar o termo mais próprio para a Terra, né? Acordar as pessoas, tem que estar preparado para receber um chute, um grito, um xingamento, um coice. Porque a pessoa que está dormindo, você vai lá, bate, né? Fulano, acorda, ele não acha bom.
Ele não vai achar bom. Então, tem que estar preparado para receber essas ofensas. Para, na hora, nós sabermos discernir bem essa situação e não ficar desequilibrado e cometer mais ofensa em cima de ofensa. Então, vamos lá. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Olha que colocação. Não é lícito, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Quer dizer, eu sou feliz se o fulano não me ofender. Eu seria feliz se fulano me amasse. Olha aí, nós estamos criando paredes. E a gente não conhece a outra alma. Por mais que você viva aqui com ela, nós não conhecemos. Olha que coisa. Nós estamos aqui, não é a primeira vez, com as mesmas pessoas. São várias encarnações com as mesmas pessoas. E nós não os conhecemos. E já vivemos várias vezes juntos. Conhecer uma alma intrinsecamente não é fácil. Mesmo porque nós não conhecemos nem nós mesmos. Olha aí. Então, pôr minha felicidade na dependência de outra alma é um muro que eu estou levantando. É um muro. Para a gente não decepcionar e ficar magoado. Olha aí onde ele vai. Ele vai muito fundo. Com as traições, né, dos casais. Para que eu vou me sentir magoado? Gente, é direito do outro. Ele não quer mais. Não deseja mais continuar comigo. Muito bem, é um direito. Vai experimentar uma situação muito difícil, mas é direito. Né? O Cristo mostrou isso várias vezes. O Cristo não sabia que o Judas ia trair ele? Não tomou nenhuma atitude. Não, tentou de longe avisar o amigo. Na Santa Ceia, ele disse, pois é, não há necessidade de que o homem entregue o filho do homem, pois já está escrito. Esse já está escrito, o que quer dizer? Olha, eles já programaram, eles já decidiram que vão me matar, não precisa mais nada, não. Mas, coitado, o Judas, fixado naquele pensamento, não conseguiu entender. Ele respeitou o direito. Ainda quando o Judas chega com o soldado, ele olha para o Judas e fala assim, amigo, a que venhas? Olha, amigo. Se fosse nós, o que nós diríamos? Ô bandido,
Entendeu? Aí, o mal está dentro de nós, não adianta. Amigo, aqui venhas. Olha que pergunta. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtude e de defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas das palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, essa é um dos conceitos que nós temos que ter conosco para que nós possamos não nos sentir magoados com as ofensas dos outros, com as acusações, com as interpretações deles sobre nossas pessoas. É direito. E isso, a gente criando esses conceitos dentro de nós, facilita você aceitar. E é difícil lidar com isso, porque a maioria das pessoas não pensam assim, não aceitam assim. Fica difícil, às vezes. Tem acusação? Tem. Qual que é a acusação? Que pesa? Ah, tá bom, vou analisar. Vou analisar essas acusações. Muitas das vezes, você continuando aqui no instante, deixa eu ver se eu marquei aqui para nós, que eu achei interessante. Aí. É outro comentário sobre o perdão. Porque, pois, ser tão clarividentes quanto se trata do próximo e tão cegos quanto se trata de vós mesmos? Por que nós enxergamos o defeito só no outro e não enxergamos em nós? Então, na hora de eu ver, de eu analisar, porque aí, essa hora que é crucial, é a hora de eu fazer análise. Eu tenho que aprender isso. Por isso que eu falo para vocês, olha, eu não preciso responder na hora. Antes de falar, eu tenho que pensar. Porque se eu falar imediatamente, o que vai sair? Minha sombra. A minha sombra vai chegar primeiro. Porque o meu orgulho está alto. Então, eu tenho que pensar antes de fazer. Para mim ter a chance de não cometer um erro. Analisar, aceitar aquela opinião e analisar ela. Quem sabe ele não tem razão. Se eu sou um espírito imperfeito, eu tenho que analisar, porque eu tenho imperfeição também. Tenho que ter indulgência nesse momento. Por quê? Porque eu preciso de indulgência para os meus erros. Então, essa parte, muitos acham difícil, mas acham difícil por quê? Porque nós não nos esforçamos para poder conquistar ela. Eu fico pensando nos meus atos de quando eu era jovem,
eu fico com vergonha. Porque não aceitava ninguém falar de mim. Nossa, eu virava uma onça. Ora, mas quem sou eu? Depois que eu comecei a conhecer parte de mim mesmo, não vou ficar nervoso, não. Porque ainda tem muitos erros para corrigir. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Vou precisar de muito perdão. Vou precisar da indulgência dos outros em me tolerar. Então, eu trabalhando isso em mim, aí fica mais fácil de eu não sentir ofendido e não ter que perdoar. Porque é difícil você ver uma pessoa que perdoa. Tanto que nós temos alguns exemplos, né, que se destaca entre nós de perdão. Se ele destaca, por quê? Porque ele é diferente dos outros, quer dizer que os outros não conseguem perdoar. Porque se todos perdoassem, não era destaque. É interessante, né? Nós pensarmos nisso. O perdão ainda é um artigo muito raro. Raro. Muito raro. Eu Porque fico muitos admirada. falam. Recentemente eu vi uma mãe, num desses inúmeros casos de violência que tem no Rio de Janeiro, e uma mãe falando do assassinato do filho, e ela dizendo, eu perdoo do fundo do coração quem tirou a vida do meu filho. Não é fácil. É uma nobreza esse perdão imensa. Quando eu li um dos romances de Emmanuel, que um dos cristãos foi apanhar o filho dele, que estava brincando na rua, a cavalaria romana passou por cima do filho dele e esmagou o filho dele. Ele foi lá, pegou nos braços e saiu fazendo uma prece, agradecendo a Deus, e fez o velório. Eu pensei, meu Deus do céu, se isso acontecer comigo, como é que eu vou sentir? Como é que eu vou ter que reagir? E isso me ajudou muito, muito mesmo, a ter um desprendimento tal de não se desequilibrar a perda de um ente querido. Não é não sentir. Não sentir é impossível. Mas não desequilibrar. Não desesperar. E tudo, Deus vai te programando, conforme você vai requisitando, porque nesse momento, esse pensamento meu, que era uma requisição. Era um pedido a Deus para me ajudar a compreender aquilo e eu me esforçando para entender, para mim não sentir. Pois aconteceu. Não posso dizer que vocês precisam em quanto tempo, né? Depois dos meus pensamentos, mas aconteceu a oportunidade que eu tive. De um filho meu, 7 anos, desaparecer na praia e todo mundo ficar desesperado e eu ter que ficar equilibrado para mim poder raciocinar. Bom, se ele partiu porque Deus assim o quis, então agora eu tenho que fazer o que é possível para mim. Aí andei com o meu carro na praia, mineiro andando de carro na praia, né? Aquele xingatório, né? Mas eu tinha que fazer, porque ele conhecia o carro. Aí o que eu fiz? Deixei o carro na praia, perto da avenida. E saí para ir procurar o salva-vida, né? Para ver se tinha acontecido alguma coisa. Aí, quando eu estou a uma distância aí de uns 500 metros, escutei uns gritos. Aí eu olhei para trás, uma senhora segurando na mão dele perto do carro. Mas eu tive que manter o equilíbrio. O que eu fiz? Peguei a família, levei para onde nós estávamos, deixei eles lá, porque eles estavam desesperados,
e eu fui tomar as providências. Então, para mim, foi um teste de equilíbrio. Uma situação hipotética. Então, a gente tem que fazer esses treinamentos de quando em quando. E para perdoar, eu tenho que treinar. Não existe outra forma de eu não treinar. Quanto o sofrimento, a gente tem que ter a capacidade de analisar. Quando as pessoas vêm falar para a gente, vêm clamar, a gente tem que ter essa capacidade de analisar as duas partes. Porque muitas vezes aquela parte que se considera que é a mais ofendida, que só é ofendida, se você for analisar profundamente, não, ali é uma parceria. Ali é uma parceria de ofensas. Porque muitas vezes silenciar é uma ofensa tão grave quanto dar um soco na cara. Isso é complicado, sabe? Pode dizer, mano, é uma incógnita para a gente. E se eu suportar, aqui fala, eu não achei aqui o pedaço, mas se vocês forem ler depois, vocês vão encontrar aqui, ó. Quase sempre, a hora que se analisa profundamente, aquele que se sentiu magoado é que é o ofensor. E a gente vê. Porque o que a gente faz de errado, a gente não percebe. É engraçado, a gente não leva em conta as nossas atitudes erradas. Uma careta, um virar de costa, um desprezo. Tudo isso. É o silêncio passivo-agressivo, né? Então, o que acontece? Principalmente nos casais. Essas atitudes, elas são tão pequenininhas que você não percebe, que você acha que não é magoar o outro e que aquilo vai, no dia a dia, somando, vai fazendo, vai ficando um peso, só vai complicando a situação, ao invés de melhorar. Chega um ponto que ela fica insuportável. Mas é por esse motivo. Se eu mudar a minha atitude, pronto. Aí começa a melhorar. E nós, espíritas, sabemos, muitos casais são assim. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um trabalho numa casa espírita, frequentando e fazendo estudo dos livros do Chico. Eu sempre faço esse trabalho. E eu percebia que uma palestrante, uma jovem senhora que fazia na minha frente, parece que a hora que ela falava, eu percebia que saía, sabe, aquelas energias negativas, sabe, porque ela falava uma coisa boa com um tom tão amargo, você entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, será que ela não percebe isso e tal? Agora, eu fiquei pensativo, falei, bom, agora eu percebi. Bom, a partir do momento que eu percebi, eu passo a ter um dever. Mas como é que eu vou cumprir esse dever de falar com ela? Bom, passou, e numa das reuniões de estudo, nós comentando, surgiu esse assunto. Olha como é que Deus é justo. Surgiu o assunto. Aí ela falou, não, eu vou suportar até o fim, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu olhei e falei, bom, vamos fazer aqui uma situação hipotética? Vamos supor que você desencarne agora. Você suportou 30 anos. Aí você chega do outro lado, os seus benfeitores amigos vão dizer para você, ó, realmente admiramos seu esforço. Foram 30 anos que você suportou essa situação. Mas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos preparar melhor um pouco para você voltar lá, para você poder amar? Como é que vai ser a nossa reação? Meu Deus do céu, voltar com aquele inferno. É assim que a gente pensa. Então, é melhor, já que você está aqui, para que você vai dificultar? Para esperar mais, para prorrogar,
aquilo. Como diz o Chico, não se esqueça que quando você prorroga uma dívida, tem juros e correção monetária. O que é o juro e a correção monetária? Não se separar, aí você vai magoar mesmo a pessoa. Se a pessoa não gostar de você, ela passa a odiar. Olha aí, que situação. É direito prorrogar? É direito, sim. Mas não pode esquecer. Eu me lembro direitinho que o Chico é muito. Muito. O Chico é sábio, não é muito sábio, é sábio. Eu lembro que vou aproveitar e contar a história que eu não contei lá atrás, do olhar do Chico. Como é que ele vê as coisas. O Jerônimo de Tuiutaba, quando ia na casa visitar o Chico, ele ficava para o final, porque ele ficava numa maca e a máquina tinha dificuldade de entrar nas portas. Então, ele ficava lá na boca da cisterna. Ali tinha uma cisterna antiga lá que não usava mais, mas cimentou a boca, ficou de banco. Aí nós ia para lá. Quando o Chico terminava, que autografava os livros, despedia de todo mundo, aí o Chico daí ia lá. Então, a gente tinha uns 10, 15 minutos de conversa ali, úteis. E eu me lembro que o Jerônimo chegou e mostrou uma foto para o Chico, tirada lá na casa de Antusa. Não sei se vocês conhecem a Antusa, aqui de Uberaba. Foi uma médium passista durante 70 anos. Então, as pessoas gostavam de ir lá e tirar foto, porque ela tinha muita plantinha em lata de extrato, essas latinhas, copo de iogurte, ela plantava muito e ela aguava aquilo todos os dias. Então, as pessoas costumavam ficar em frente e tiravam foto. E ali costumava materializar alguns espíritos. Algum familiar, algum filho, algum pai. Você entendeu? Deu o efeito físico dela, porque ela era médium passista. Né? Fala de cura, mas não é de cura, entre aspas. É médium passista. E o Jerônimo tirou uma foto lá e saiu 2 imagens ao lado do Jerônimo. E o Chico olhou a foto, fez assim para mim olhar, eu olhei. Você sabia nas imagens que era humano por causa do olho e do nariz, mas o resto não. O resto parecia uma boca de uma sicuria aberta. Aí o Jerônimo mostrou para o Chico, falou, Chico, eu acho que esses 2 são meus obsessores. O Chico olhou, o jeito característico, olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, mas, Jerônimo, eu prefiro pensar que são seus protetores que tomaram essa forma para espantar os maus espíritos. Olha aí. O Chico conseguiu, no meio daquela feiura, ver o bem, ver a luz, ver o anjo. E você vai estudando André Luiz, isso é uma realidade. O Chico não inventou história, não. Porque tem uma passagem, o que acontece? Que eles pagaram um espírito num trabalho para fazer o mal para o outro. Aí, a hora que eles foram lá fazer o mal, apresentou um chefe lá e sentou o pau neles e eles voltou correndo para trás. Falou, esse é meu, esse vocês não põem a mão nele, não. Era o obsessor. Então, tem obsessor que só ele quer fazer o mal, não deixa ninguém fazer o mal nele, naquele indivíduo. Então, olha o olhar do Chico. Vira protetor. É protetor, espantou os outros. É porque o Jerônimo, talvez, olha a resposta sábia do Chico. O Jerônimo, talvez, pensou que só tinha 2 obsessores, né? Mas era um punhado, e aqueles 2 lá tomou aquela forma para espantar o resto. Então, é o olhar. Olha aí. Aonde é que eu ia enxergar isso? Se não fosse o Chico. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo, tudo ele viu bem. Ele não viu o mal. Porque ele não tinha um mal dentro dele. Se eu olho e ainda vejo o mal, eu assusto comigo. Não é com o mal que eu estou vendo. Eu assusto comigo, porque ele está aqui dentro. Eu olhei aquela criatura com a minha sombra.
Isso já é um motivo para mim começar a corrigir. Toda vez que eu olhar para uma pessoa que está me ofendendo, eu falo, nossa, é a minha sombra. Não, deixa eu ver diferente. Ele tem limite. Ele é igualzinho eu sou limitado. O que ele está podendo me oferecer no momento é isso, por algum motivo que eu não sei. Olha aí a indulgência. Então, eu tenho que trabalhar ela. Ninguém gosta de fazer o mal aos outros, não, gente. É muito difícil um espírito assim. Fazem porque não tem condição de fazer melhor. Quantas vezes eu não fiz o mal aos outros? Vamos em Paulo, porque Paulo é uma sumidade. Senhor, por que faço todo o mal que não quero e não faço o bem que desejo? Olha ele perguntando a Jesus. Por que faço todo o mal que não quero e não faço o bem que quero? Somos nós. Né? Muitas vezes nós desejamos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Às vezes você sai de sua casa com a intenção de fazer o bem, chega lá no centro, você faz o mal. Porque chega lá, depara com uma pessoa diferente que fala uma coisa que você não concorda ou que você não gostou, você já está fazendo mal, você já pensou. Você pensa no mal para a pessoa. Olha aí, você não queria fazer isso. Você não saiu da sua casa para fazer isso. Mas chegou lá e fez. É o que o Paulo está falando. Eu tenho que pensar nisso. Senhor, por que faço o mal que não desejo e não faço o bem que desejo? Por que faço o mal que não quero fazer e não faço o bem que eu desejo? Ele usou as palavras corretas, né? Por que faço o mal que não quero e não faço o bem que eu desejo? Quer dizer, o bem só está no desejo, mas não se realiza. O bem em nós está no nosso desejo, mas na hora da atitude não realiza. Não quero ofender ninguém. Vou perdoar todos que me ofenderem. É o desejo. Mas na hora nós não fazemos. É o mal que você não queria fazer. Então, temos que pensar em todas essas possibilidades para nós diminuir essa mágoa que nós temos dos outros. Ou outros classifica até com inveja, né? Nos faz sentir magoado. Às vezes a pessoa faz uma coisa que nós desejaríamos fazer, que estava com a intenção de fazer, mas ela faz primeiro, a gente se magoa com ela, dentro da casa espírita, ou dentro do trabalho, ou dentro da família. Então, é um assunto, o perdão, muito longo. Por isso que Jesus definiu daquela forma, né? 70 vezes 7? Não, Pedro. É 70 vezes 7 cada ofensa, quer dizer, infinito. Perdão é infinito. E para você trazer ele infinito, você não pode se sentir magoado. Humberto Campos tem uma lição que ele fala nisso. É interessante. É sobre o perdão. Então, ele mostra, na hora que Jesus falou isso para Pedro, tinha acontecido um monte de coisas, ataques a Jesus, a forma, e Pedro estava meio revoltado. Por isso que ele faz aquela pergunta para Jesus. Então, a gente tem que analisar
A hora que Jesus respondeu aquilo para dar confiabilidade à moral dele. Ele não falou aquilo porque estava sentado lá no toco, lá na margem do rio Iã, ou do lago de Genezaré, de tranquilo, de boa, ninguém tinha falado nada com ele, ninguém tinha ofendido ele, ele falou aquilo para Pedro perdoar. Não, ele falou no meio dos perdões que ele estava tendo. Porque ele não se sentia ofendido com nenhuma coisa que fizeram a ele. E naquele momento estava tumultuado. Jesus era considerado um revolucionário por eles. Então, na hora que as pessoas me ofendem, por quê? Não entendiam, como até hoje nós não entendemos completamente Jesus. E ele nos perdoa. Há quantos mil anos está nos perdoando as nossas ofensas a ele? Como eu disse, você sentir mágoa por uma pessoa, você está ofendendo a ele. Mas ele tem indulgência para conosco. Reconhece a Então, nossa perdão, dificuldade, né? Ele reconhece a nossa dificuldade, né? Perfeitamente. E é o que eu tenho que fazer. Reconhecer isso, que eu sei o limite daquela pessoa. Não, ele não pode fazer mais nada por mim. A única coisa que ele pode fazer é isso. Se ele pudesse fazer melhor, ele faria. Com certeza. Porque nós somos assim. Se nós pudéssemos fazer o melhor para o outro, nós faríamos. É o nosso desejo. Se a pessoa está te oferecendo aquilo, é o que ela tem para oferecer. Alargar esse nosso horizonte é muito desafiador. E é um desafio tão constante, tão diuturno, tão... Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, nós somos desafiados nesse sentido. Isso é em todos os momentos, em todos os lugares, mas o Rio de Janeiro é para os fortes, entendeu? O Rio de Janeiro é para os fortes. O trânsito do Rio de Janeiro é para os fortes, entendeu? E forte, quando eu digo no forte, no estar com Jesus, porque é um desafio constante. Hoje eu estou falando disso porque hoje eu li uma tirinha daquele pessoal do grupo de teatro Amigos da Luz, que dizia mais ou menos assim: eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu perdoo 70 vezes 7. Aí mostra a figurinha assim, eu no trânsito, sai, Satanás, da minha frente. Então, assim, é um desafio que, se a gente não estiver atento e forte, a gente está toda hora se negando, renegando aquilo que a gente gostaria de ser e que a gente ainda, no fundo, não consegue. E esse é um desafio, e é uma proposta que a gente tem que fazer como se a gente fosse do AA. Eu acho essa frase muito sábia, um dia de cada vez. Eu não sei se eu vou perdoar alguém daqui a 10 anos, mas eu acordar de manhã e falar assim: Senhor, me dê força para o dia de hoje eu perdoar tudo que tiver que ser perdoado, eu acho que a gente consegue, é um dia de cada vez. É isso aí. A gente tem que levantar todos os dias com um pensamento. Eu conversei com um espírito amigo e ele me disse os exercícios que você tem que fazer. Eu disse: todo dia você levanta, é rápido, senta na cama e diz assim: eu sou um espírito, preciso primeiro procurar as coisas do espírito. Mas o espírito encarnado, então tem que cuidar das coisas da terra, que é do meu corpo, da alimentação, tudo certinho. Mas eu preciso fazer mais e melhor do que ontem. Olha que coisa que ele diz: mais e melhor do que ontem. Então, já levanto norteado para aquilo. É exercício que eu tenho que fazer para me espiritualizar, senão eu não consigo me espiritualizar. E é igual você falou, e fazer devagar, a cada dia. Não pensa depois da manhã, não. Pensa no amanhã.
fazer amanhã, fazer hoje, mais e melhor do que ontem. Amanhã, outro dia. Graças a Deus. Então, a gente agindo assim, né? A gente melhor, que eu estava falando para minha filha ali. Nossa, a morte às vezes assusta muito de nós, muita gente. Mas que bênção a morte, porque é uma renovação. É uma renovação. Às vezes eu estou aqui, passo uma vida inteira para modificar em determinadas coisas e não consigo. Vai indo, você cansa. Aí vem a morte e me renova a esperança. Deu treinar melhor, aí vim e dar conta de fazer aquilo que eu não dei conta. Então, ela, na verdade, é uma bênção divina. Já pensou se não permanecesse aqui toda a vida? Desse jeito? Não, seu Zé, não me aguenta assim. Difícil, né? Não, eu não me aguento assim, não. Eu quero ser diferente. Então, nós temos que ter as renovações, né? Mas é isso aí. O perdão é um assunto para nós estudar uma vida inteira. Mas olha só, mas a gente tem que acabar essa vida inteira daqui a pouco, entendeu? Porque senão amanhã vai ser um dia mais cansado. Então, nós precisamos, infelizmente, acabar o nosso estudo hoje. Se o senhor me permite, eu vou lhe pedir. Se o senhor me permite, ainda vou lhe pedir para fazer a prece final. Mas antes, eu reservei um videozinho para a gente ver e para a gente se inspirar nele para o nosso dia de amanhã. Se Deus quiser, acordaremos, se Ele permitir, respirando. Então, é um vídeo inspirador. Eu vou compartilhar e depois que terminar, seu Zé, por favor, faça a prece, tá bom? Para tentar chegar ao céu, superou a dor, se sacrificou, se entregou, olhando o caminho, enfim, um dia percebeu, entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza
certeza que a real grandeza não escolhe qualquer qualquer Queridos irmãos e companheiros, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e irmão de todas as horas, e a nossa Mãe Santíssima, para podermos agradecer estes momentos que estivemos juntos, estudando os ensinamentos de Jesus, e hoje, principalmente, a respeito do perdão. Mestre amado Jesus, nossa prece hoje será muito curta, mas de uma profundidade muito grande e de um desejo muito maior. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, porque precisamos do teu perdão. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, seu José. Muito isso aí, obrigada. meus irmãos. Eu que Muito agradeço por essa oportunidade. Essa lição faz a gente rever por dentro tudo, né, que a gente viveu. É verdade. Faz a gente rever tudo e que a gente... proceder às correções. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que